Nós nos amamos mais do que as outras pessoas, então por que nos importamos mais com as opiniões deles do que com as nossas? Você precisa saber o que você pensa, precisa confiar no que você pensa, tem que seguir em frente e é assim que você chega onde quer chegar. Em tudo que fazemos, a primeira coisa na qual pensamos é: o que as pessoas dirão? E praticamente metade dos problemas e aborrecimentos da vida podem ser atribuídos à nossa ansiedade quanto a isso. Realizamos coisas para ganhar elogios, mas deveríamos realizar a arte de não precisar deles. Hoje em dia, essa validação que buscamos de outras pessoas acontece, em grande parte, através do engajamento que recebemos nas redes sociais. O que precisamos perceber é que esse tipo de busca por aprovação só nos dá um prazer momentâneo, mas a longo prazo, isso não nos dá prazer algum. O que acontece é justamente o contrário, ficamos dependentes de cada vez mais aprovação, criando um ciclo vicioso em torno disso. Olá, sejam bem-vindos ao canal Estoico Moderno, um canal de filosofia estoica e desenvolvimento pessoal. Ninguém sabe de nada. É muito fácil se ver preso nessa preocupação que nos assombra sobre o que as outras pessoas pensam e dizem sobre nós. Muitas vezes, nos preocupamos com as opiniões de pessoas que sequer conhecemos. Nosso desejo de aprovação e aceitação pelas pessoas à nossa volta vem de um medo enraizado no nosso inconsciente de sermos abandonados. Antigamente, ser abandonado pela sua tribo era sinônimo de morte. Logo, ser aceito era sinônimo de sobrevivência. Esse é um tipo de comportamento que conseguimos perceber nos animais, inclusive nos cachorros. Muitos deles até choram quando o dono sai de casa. Eles fazem isso porque temem o abandono e a solidão. Há muitas regras inventadas. Há muitas especulações sobre o que vai funcionar ou não. Mas no final das contas, ninguém sabe de nada. Só você sabe o que você quer fazer e no que quer gastar seu tempo e energia. Uma das coisas que você percebe como um artista, como um empreendedor, como um ser humano, é que se você deixar o que outras pessoas pensam determinar o que você faz, você não só nunca chegará longe, como também vai perceber que é uma proposta perdedora porque eles mudarão de opinião o tempo todo. Você acha que está concordando com o que eles dizem. Você acha que está dando o que eles querem e no final eles mudarão de opinião e você ficará sozinho carregando o peso. Confie em si mesmo. Nunca desejei satisfazer a multidão, pois o que conheço, eles não aprovam, e o que eles aprovam, desconheço, diz Epicuro. Você precisa confiar em si mesmo e no seu próprio julgamento. Se você só segue o que a maioria quer, pensa e diz, você nunca fará nada de interessante, nada de novo e certamente nada de original e importante. Há uma razão para o famoso Catão, o jovem, andar descalço pelas ruas. Há uma razão para que ele durma no chão com seu povo. Mesmo sendo muito rico, Catão sempre usava suas piores roupas. Ele queria se isolar da opinião pública, do que as outras pessoas pensavam. Quando Júlio César tenta derrubar a República Romana, praticamente todo mundo concorda com isso, menos Catão. Catão tinha calibrado seu senso não apenas do que é certo e errado, mas um forte senso objetivo da realidade. Ele sabia o que era importante para ele, sabia a linha que ele não cruzaria. Ele conhecia um tirano quando via um. Não perca tempo pensando nos outros, a menos que sirva a algum propósito bom e útil, pois isto o afasta de outras tarefas. Pensar no que este ou aquele está fazendo e por quê, e o que o outro está fazendo ou pensando, e todas as coisas afins, faz com que você se afaste da observância dos princípios que lhe regem. Não fique preocupado com o que dizem sobre você. Eles não sabem se você é covarde e cruel, ou leal e devoto. Eles somente tentam adivinhar coisas sobre você através de um palpite incerto. Não se apegue ao julgamento deles. Apegue-se aos seus. Seja seu próprio espectador. Busque seu próprio aplauso. A capacidade de se desligar do que está acontecendo ao seu redor e se concentrar no que você sabe e no que acredita é a coisa mais importante do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista dos negócios. Qual o seu trabalho? Qual os seus valores? A justiça, coragem, sabedoria e moderação em seus atos? Se você sabe a resposta para essas perguntas, se age com determinação, seguindo um caminho virtuoso, alinhado com o bem comum, não há que se esperar por aplausos. Apenas continue fazendo o seu trabalho. Foque no que você acredita.
Peter Thiel fala sobre como encontrar o oceano azul de oportunidades dentro do seu ramo. Ele diz que você precisa focar nas coisas que as outras pessoas não estão focando, o que significa estar sozinho, ser diferente, se comprometer com alguma coisa mesmo estando cercado de dúvidas e críticas. Cultivar essa habilidade de realmente saber o que você quer fazer, o que é importante para você, o que você sente que foi colocado neste planeta para fazer. Essa é uma habilidade-chave. E as pessoas não fazem isso porque não se sentem seguras, se sentem assustadas. Mas você pode cultivar uma indiferença a todas essas coisas. Crisipo de Solos, um dos primeiros estoicos, diz: se eu tivesse seguido a opinião da massa, eu não teria me tornado um filósofo. Queremos desenvolver esse tipo de pensamento original, e isso é uma coisa difícil de fazer, porque às vezes isso significa que você estará errado em algum momento. Algum projeto seu pode não dar certo, e isso não significa que a ideia seja ruim. Talvez você não tenha feito direito, ou talvez tenha sido cedo demais. Talvez alguma outra coisa aconteceu. Houve momentos em que os estoicos tiveram que colocar sua vida em risco para dizer o que pensavam, para lutar pelo que acreditavam, mas eles só foram capazes de fazer isso porque cultivaram em situações grandes e pequenas a capacidade de seguir seu próprio caminho, de tomar suas próprias decisões e dizer que se dane a opinião pública. Um salto no escuro. O famoso poeta Henry Miller disse uma vez: todo crescimento é um salto no escuro. Um ato espontâneo não premeditado que damos em benefício da experiência. Você tem que estar disposto a correr riscos. Você tem que estar disposto a sair rumo ao desconhecido. Ter a confiança e a conexão consigo mesmo e com o que importa para você é o que o coloca em posição de contrariar a sabedoria convencional, de ignorar as provocações e as zombarias da multidão. Marco Aurélio dizia: o que deve ser valorizado? Uma plateia batendo palmas? Não mais do que o estalar de suas línguas. O que é tudo o que o elogio público significa? Um estalar de línguas. Ele não tinha medo da multidão quando ele precisava desafiá-la, quando ele precisava fazer o que era certo. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com suas ideias, nem o compreendam ou partilhem seus motivos de entusiasmo. Então cultivamos esse tipo de indiferença, esse forte senso de quem somos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Se você é um artista, um empresário, um comediante ou apenas uma pessoa vivendo no mundo, você tem que lembrar o que Marco Aurélio disse: nós nos amamos mais do que as outras pessoas, então por que nos importamos mais com as opiniões deles do que com as nossas? Você precisa saber o que você pensa, precisa confiar no que você pensa, tem que seguir em frente e é assim que você chega onde quer chegar. Como Henry Ford disse uma vez: se eu tivesse ouvido meus clientes, eu teria feito uma carroça mais veloz e não um carro. Você tem que ser capaz de saber o que você quer fazer. Tem que confiar na sua habilidade para realizar essa coisa. Você nem sempre estará certo. Nem sempre seu plano funcionará. Mas não é sobre os resultados. É sobre ouvir a sua voz interior e fazer o que você acha importante. Como é satisfatório rejeitar e bloquear qualquer impressão perturbadora ou alheia. E imediatamente ter paz em todas as coisas. E não se esqueça de obter a sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica fazendo parte do nosso clube estoico. O link está na descrição.